família pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Não vai faltar. Promessas se cumprirão. Bênçãos te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. Graça e paz, muito boa noite. Estamos no nosso último culto desse domingo, depois de passarmos um domingo inteiro aqui juntos. Você na sua casa, nós aqui no templo, cultuando a Deus, todos juntos, no mesmo espírito, no mesmo entendimento, no mesmo propósito desse domingo, que é realizarmos essa conferência para as famílias. E eu tenho certeza que foi um domingo muito abençoado. Este culto agora da noite não será diferente. Eu quero mais uma vez retomar a leitura aqui deste texto, que eu gostaria que ficasse muito incutido nas nossas mentes, na nossa convicção de vida prática, no nosso conhecimento, no nosso entendimento. É a promessa que Deus vai fazer a Abraão, quando diz para ele, quando dá ordem a ele para que saia da sua terra, da sua parentela, e vá para um lugar, para uma terra que ele iria mostrar. Abraão teria que sair somente com uma ordem de Deus, uma direção de Deus e confiando em Deus. É assim que nós temos que viver nesse momento, confiando em Deus, aguardando a direção de Deus. E essa promessa que foi feita a Abraão, eu creio também que está sobre todos nós. Versículo 3 do capítulo 12: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. É esse o texto que eu estou repetindo aqui desde cedo, porque é nisso que eu acredito. Todas as famílias que estão debaixo dessa promessa, em Cristo Jesus, foram alcançadas por essa aliança com Abraão, estão debaixo da bênção de Deus. Vamos cultuar a Ele agora, vamos adorar a Ele agora. Eu tenho também falado muito isso, esse é um tempo novo, é uma maneira de nós cultuarmos diferente. Estamos fazendo tudo diferente, cultuando em casa, participando de várias formas diferentes. Mas nesse momento, não importa se você está sentado no teu sofá, se você está sentado na mesa da tua casa, não importa em que posição você esteja agora fisicamente. O que importa é que o seu coração, que o seu intelecto, que a sua razão esteja voltada para Deus e que você cultue a Ele da melhor maneira possível. Vamos orar. Deus, muito obrigado por esta noite. Na realidade, Pai, eu te agradeço pelo dia inteiro que nós passamos. Este momento em especial em que vamos realizar o último culto deste domingo, onde eu tenho certeza que o Senhor vai completar as bênçãos que recebemos aqui durante o dia, através de palavras, de ministrações. Venha nos conduzir com a Tua graça, com o Teu amor, Senhor, e que possamos sair deste culto como famílias mais fortalecidas, renovadas, em o nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Graça e paz, irmãos. Vamos declarar que o Senhor é poderoso, que o seu amor é indescritível, e nós estamos firmados na rocha inabalável que é Jesus. Por isso eu quero te convidar nessa hora aí na sua casa a separar esse momento para louvar, para cantar louvores ao Rei dos Reis, porque Ele é digno de receber. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Indescritível teu amor, incomparável tua voz, admirável teu poder, poderoso és. Rocha que não se abalará, reino que nunca findará, força, domínio em suas mãos, poderoso és. Poderoso
findará. Força, domínio em suas mãos, poderoso és. Todo-Poderoso, Deus, que nós confiamos, que entregamos, Senhor, os nossos corações a Ti. Ó Deus, confiamos em Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor, para as nossas vidas. Cremos, Senhor, que o Senhor tem o controle de tudo em Tuas mãos. Declare que Ele é poderoso. Tu és poderoso, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nessa noite temos o privilégio, ó Senhor, de Te adorar, engrandecer o Teu nome e ouvir, Senhor, a Tua voz através dos louvores, através da Tua palavra, Senhor. E nós clamamos nessa noite, Senhor, fala comigo, Senhor, fala com cada um de nós. Aleluia, nós precisamos Te ouvir, Senhor. Que me falas através de um irmão, falas comigo quando dobro os joelhos em oração. Sei que me falas pela Tua palavra, falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua
voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Precisamos, Senhor. Sempre te ouço na tribulação. Diga, tua voz me acalma. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. E quando eu não sei que direção tomar, eu paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti, Senhor. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala, Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Diga isso ao Senhor. Eu preciso te ouvir. Sim, nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Aleluia. Precisamos de ti, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, ó Deus, porque não tem outro lugar no qual encontramos, Senhor, segurança somente em ti, Deus. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Nessa noite nós te pedimos, Senhor, enche-nos, Senhor, com a tua glória até transbordarmos, ó Deus. Aleluia. Pra onde iremos nós? Diga ele. Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens
vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com tua glória sobre mim, enche-me de ti, Senhor, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Pra onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me até transbordar. Pra onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me. Peça a Ele nessa noite. Tu és, Senhor, tu és o pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me, enche-me. Aleluia. Enche-me até transbordar com tua glória, com tua glória.
letra dessa música. Enche-me. A Rebeca começou cantando: para onde iremos nós? Ela surge como inspiração numa frase declarada por Pedro em João capítulo 6, no finalzinho do capítulo, quando depois de um grande embate, de uma discussão muito grande entre Jesus e seus opositores, quando aquilo que Jesus falava não os agradava, a temperatura subiu um pouco, houve descontentamento. E o texto diz que alguns começaram a ir embora, abandonar Jesus. E é interessante porque o texto diz que alguns que se diziam discípulos começaram a abandonar. E aí Jesus vira para os seus discípulos mais próximos e aí dá uma parada e pensa: que tipo de discípulo você se sente hoje? Porque por mais que nós estejamos agora com muitas lives, muitos cultos, tem muita gente que só faz parte de uma multidão, e tem outros que são discípulos mais próximos, que não se afastam do Mestre. Jesus vai se virar para os seus discípulos, os 12 que estavam mais perto, mais próximos, que caminhavam com ele, e vai perguntar: e vocês? Também não querem ir embora? E é aí que Pedro vai dizer: para onde iremos nós, Senhor, se só tu tens a palavra de vida eterna? É nesses momentos de confronto com a vida, de confrontos, de enfrentamentos, de falta de entendimento, que nós duvidamos de tudo e de todos. É nesse momento em que a vida vai nos obrigar a tomar uma decisão: se aproximar de Jesus ou se afastar. A decisão é tua, a decisão é minha. Para onde iremos nós? Nós vamos declarar mais uma vez. Nós vamos declarar mais uma vez. Eu queria que você declarasse isso para que Deus ouvisse. Que não há outro lugar para nós irmos a não ser para a presença dEle. E que é isso que nós precisamos: estar cheios dEle, cheios. Porque no momento em que muita gente vai fraquejar, vai se entregar, será o poder de Deus que vai nos aperfeiçoar. Será a glória de Deus que vai nos manter de pé. Vamos lá, vamos declarar. Aleluia. Não é só cantar, é adorar, é declarar. Pra onde iremos? Imagine-se naquele momento e você respondendo para Jesus: Só tu tens a vida eterna. para onde, Senhor? Não há outro lugar para nós irmos. Iremos nós. Aleluia. Só tu tens a vida eterna. Como que nos alimenta, Senhor. Tu Nos dá a vida és eterna. o pão que desceu Aleluia. do céu. Para nos dar um alimento que é muito mais do que o físico. Fonte de vida, Emmanuel, declare. com tua glória sobre mim, enche-me de ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Não há outro lugar. Só tu tens a palavra de vida eterna. Para onde Pra onde iremos nós? tu és Aleluia. o pão do céu, Sim, Senhor. o Deus Emmanuel. Aleluia. Enche-me, Pai. enche-me. Declare como se você estivesse na igreja, num grande coral. Vai. Tu és Aleluia. o pão do céu, Vai adorando. Vai declarando. Deus Emmanuel. Ei, Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, Enche-me, Senhor. até transbordar. Mais uma vez, vai. Tu és o
Aleluia. Vamos declarar: enche-me, Senhor. Enche-me, Senhor. Enche-me aí disso que nós precisamos. Aleluia. Enche-me. Isso. Peça a Ele. Até transbordar. Aleluia. Com tua Oh! glória. Com tua glória. Enche-me. Até transbordar. Com a tua glória. Com tua glória, com tua glória. Enche-me, Senhor. Enche-me. Enche-me. É dessa glória que eu preciso. Transportar. Aleluia. Com tua glória, Com a tua glória, Senhor. glória. Enche-me. Queremos transbordar do teu amor. Queremos transbordar da tua presença. Com tua glória, com tua glória, enche-me, Deus, Enche-me, Senhor. enche-me, Enche-me, Senhor. Deus, Oh, Deus. enche-me, Deus, enche-me, Aleluia. Enche-me, enche-me, Deus, Oh, nós queremos transbordar da tua glória, da tua presença, Deus. enche-me, Aleluia. Deus, enche-me. Aleluia. Aplaude e glorifica o Senhor na tua casa. Adore a Ele. Exalte a Ele. Glorifica o santo nome dEle. Aleluia. É disso que nós precisamos nesse tempo. Nos enchermos da glória dEle. Aleluia. Segura aí só um pouquinho, vai ser rápido. Só vou dar os anúncios aqui rapidamente da semana, bem rápido, só anúncio. Logo depois, o momento para você entregar o seu dízimo, sua oferta ao Senhor, como nós temos feito aqui. Então, a partir de segunda-feira, amanhã, segunda-feira, às 19 horas e 30 minutos, tem aula do programa de discipulado, live aberta para todos, mas o pessoal que está no programa, os discipuladores precisam acompanhar seus discipulados que precisam assistir a aula. Amanhã, às 19 horas e 30 minutos, pastor Edson vai estar ministrando essa aula. Não podem perder os discipuladores e os que estão sendo discipulados. É aberto para todos assistirem. Na terça-feira, nós teremos o nosso culto de oração às 20 horas. 20 horas estaremos aqui, pastores, orando. Quando você pode enviar o teu pedido de oração e nós daqui numa live iremos clamar. Amém? Quinta-feira, também às 20 horas, culto aqui. Você pode assistir da sua casa aí pelo Facebook, na live realizada aqui e também aqui na igreja. Vamos começar a nos prepararmos aí para uma volta que está muito perto, graças a Deus. Vamos retomando as práticas que tínhamos antes. O cuidado para os cultos de terça e quinta-feira aqui, que juntam menos pessoas, mas com distanciamento, com higienização, tudo seguindo aí com segurança para continuarmos caminhando na bênção de Deus. Guarde aí, domingo pela manhã, 4 momentos de ceia, aqui na igreja, presencial, para você vir e não ter problema nenhum com aglomeração, o afastamento aqui seguro e toda a higienização também. Atenção, 9 horas da manhã, pessoal que já participou, eu louvo a Deus por esse povo de Monte Hermon, que não ficou longe da igreja durante esse tempo. Então, de novo, como foi em abril, como foi em maio, em junho, 7 de junho, domingo que vem, 9 horas da manhã, só a ministração da ceia. Pastor, prefere de manhã participar da ceia? Só de manhã, só ceia. 10h30 culto, 1 hora só para Deus. À tarde, às 15 horas, só ministração de ceia. Às 17 horas, só ministração de ceia. E às 19 horas, o nosso culto como esse aqui, para você assistir da sua casa. Amém? Nesse momento, você vai participar do culto, contribuindo com seus dízimos e suas ofertas. Enquanto a Rebeca estiver adorando o Senhor aqui, ministrando o louvor, na sua casa vai aparecer as informações para você contribuir a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta, da melhor maneira que você puder. Nesse momento, a nossa oração é que Deus continue te abençoando e te prosperando. Que nada falte na sua despensa. Que a bênção do Senhor se manifeste na tua casa, no teu trabalho, na tua empresa. Que aonde você puser as tuas mãos, Deus te faça prosperar. Que Deus manifeste mais uma vez a sua capacidade de provisão, provendo tudo aquilo que você precisa, sustentando você nas suas necessidades e, acima de tudo, surpreendendo você num tempo de crise, trazendo bênção para você. Participe nesse momento, cultuando a Deus também com ofertas e dízimos, enquanto nós continuaremos aqui adorando ao Senhor.
que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder e tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus pra nós, tomamos posse, é nossa herança. Toda a vida, todo o poder e tudo que Deus tem para dar. Abrimos nossas vidas pra receber, nada mais nos resistirá. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Bem maior. Aleluia. Glória a Deus. E esse louvor fala muito do que eu quero compartilhar com você nesse momento. Nós tivemos um dia inteiro aqui na igreja de ministrações, então cabe a mim, neste momento, uma reflexão bem objetiva para nós caminharmos, para já orarmos pela tua família e encerrarmos esse domingo na casa do Senhor, nessa conferência para a família, tratando de temas familiares. Abra sua Bíblia, por favor, no texto de Provérbios, capítulo 10, versículo 22. É um texto que eu gosto de citar muito, porque ele vai nos ensinar algo muito precioso aqui de Deus para as nossas vidas. E eu queria muito a sua atenção agora, porque durante essa semana, nas oportunidades que eu tive de falar à família, eu usei basicamente essa passagem, esta reflexão, porque eu entendo que daqui partem todas as nossas outras reações. Provérbios capítulo 10, versículo 22, que o Espírito Santo de Deus nos conduza pela sua palavra agora, mais uma vez. Que o Espírito Santo de Deus coloque nos meus lábios as suas próprias palavras, aquilo que ele deseja expressar. Provérbios 10, 22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Eu quero fazer uso desse texto bíblico de Provérbios para trazer uma orientação e uma instrução para você e para a tua família. Então, segura aí por alguns minutos, eu vou tentar ser objetivo, mas se você entender isso aqui e colocar em prática, vai ajudar muito. O texto de Provérbios traz uma verdade existencial para você, para mim e para as nossas famílias. Porque o texto diz que a bênção do Senhor é para enriquecer e não é para trazer dores. Esse texto nos traz algumas inquietações, porque nós temos muitas dores na vida. Dentro da nossa família tem muitas dores, dores com os filhos, dores no casamento, dores com os parentes. A propósito, existem 3 tipos de problemas que nós sempre enfrentaremos e enfrentamos. Em regra geral, são esses 3 os maiores problemas que nós enfrentamos. Em primeiro lugar, vamos ao que é oportuno a esse momento: saúde. Esse é um grave problema que nós enfrentamos e estamos enfrentando agora. Saúde, dinheiro e o terceiro problema, relacionamento. Todos esses problemas estão interligados. Todos eles.
Um está ligado ao outro. Relacionamento é um problema que afeta muito a todos nós. É por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo, para resumir a vida, resumiu os 10 mandamentos em 2. Até porque 4 deles tratam do relacionamento com Deus, outros 6 tratam do relacionamento com o próximo, o decálogo, os 10 mandamentos. Jesus os resume em 2, nos mandando amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E por que as dores nos relacionamentos? Preste atenção aqui. Porque as dores dentro de uma família que eu vou sustentar agora, que a sua família é abençoada. Eu estou desde manhã aqui com um texto bíblico que eu vou repetir. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Aprenda isso. Todas as vezes que eu quiser entender alguma verdade bíblica, eu preciso recorrer a um princípio que chama-se princípio da primeira menção. Porque aquilo que Deus decidir no início não vai mudar. Porque Deus não muda. Não há sombra de variação nele. Deus não se arrepende, Deus não erra. Deus tem o controle de todas as coisas, sempre teve. Se o Espírito Santo me permitir, faremos um passeio aqui rápido. Talvez de Abraão para trás, para entendermos aqui o propósito de Deus. Porque na criação, Deus já demonstra o propósito dele. Cria Adão e Eva, a sua imagem e semelhança, ou seja, moralmente, espiritualmente, perfeitos. A desobediência os leva a se afastarem. O afastamento os leva à vergonha. A vergonha a procurarem se esconder. É assim que acontece. Deus vai se manifestar ao procurá-los, cobrir a nudez deles. Logo em seguida, a primeira família da humanidade tem problemas. E quando nós olhamos a nossa família, nós ainda questionamos os nossos problemas. Ora, os filhos de Adão e Eva têm problemas. Logo no início, 2 irmãos, inveja, ciúme, contenda, intriga. Caim mata Abel. E numa sequência de gerações nós teremos problemas aqui. Porque as 2 gerações aqui terão problemas. Quando você encontra em Gênesis capítulo 6 o texto dizendo que a humanidade entrou numa degradação moral, em que o texto vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito ao homem, é uma linguagem do autor. Na realidade, Deus se entristeceu na condição do homem. Essa é a linguagem, é a interpretação melhor. É porque Deus vai observar que não era o propósito dele. Quando ele criou Adão e Eva e os colocou no jardim, no Éden, no paraíso, o texto diz que tudo que Deus fez era bom. O propósito de Deus era bom. A intenção de Deus, quando Deus cria o homem e a mulher, ele diz: dominai sobre tudo. E o homem passou a ser dominado. Os descendentes de Caim, os cainitas, os descendentes de Abel, que morrem seu filho Sete, os setistas, darão origem aqui a 2 tipos de gente. Nós vamos decidir quem nós somos: os que estão debaixo da bênção de Deus e os que não estão. Essa história vai continuar. Eu vou dar um salto aqui para ir para Gênesis, porque daqui a pouco eu volto 10 gerações para nós orarmos. 10 gerações. Porque em Abraão, quando Deus percebe que ele precisava escolher um povo como modelo para ele, e de uma família começar um propósito, Deus começa propósitos dentro de uma família. A propósito, melhor dizendo, recebe essa palavra aqui em nome de Jesus. Eu acredito que Deus tem um propósito para todas as famílias que estão debaixo dessa promessa. Eu sou do tipo da pessoa que não acredita num Deus que nos colocou nessa terra para uma vida aleatória, para uma vida, deixa ela nos levar, vamos ver para onde as coisas caminham. Não, eu creio num Deus que nos estabeleceu aqui para um propósito. E eu sustento isso biblicamente, porque em Abraão essa história começou. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, em Cristo digo a verdade. Deus criou a sua família para ser uma bênção. E da bênção que a sua casa é, esta bênção possa alcançar outras. Esse sempre foi o propósito de Deus. Olha que coisa linda. É para abençoar a sua família e da sua família as próximas gerações serem abençoadas. Porque o Deus que nós servimos é um Deus que está sempre em movimento. Sempre em movimento. É um Deus que não para, é um Deus que não dorme, é um Deus que não cansa. É um Deus que trabalha porque ama e trabalha por amor àqueles. E mesmo quando você dorme, Ele está trabalhando. No propósito de Deus, a vida humana não para. É uma sequência.
Eu estou aqui hoje, amanhã meus filhos, agora a própria Júlia está gerando um filho, e assim por consequência, é um trabalho, e vem propósitos e propósitos, e gerações e gerações. Quando eu entendo isso, eu paro de achar que a minha vida está aqui aleatoriamente, que não há nenhum propósito de Deus estabelecido. Guarde isso aqui, para o meu casamento. Chama a minha atenção quando a maioria das pessoas que seguem a Deus, que estão dentro de uma igreja, se esquecem que tudo que Deus faz tem um propósito. Quando Deus projetou a família, não era simplesmente um olhar para o outro por uma necessidade, por uma carência, por um afeto, se unirem, não. Tem propósitos. Portanto, Gênesis 2:24, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Multiplicai, povoai a terra e dominai sobre ela. Esse é o propósito de Deus. E por que nós somos tão dominados por tudo? O homem inverteu o princípio das coisas, e o homem gosta muito de inverter princípios de autoridade. E quando se quebra princípios de autoridade, todo o resto ficará prejudicado. É difícil lidar com Deus que é imutável. Dos seus 6 atributos incomunicáveis, nós gostamos sempre de citar os 3 mais decantados: onipresente, onisciente e onipotente. Nos esquecemos da sua infinitude, da sua unidade e do seu caráter de imutabilidade. Ele não muda. O que ele estabeleceu lá vai valer para sempre. E o que ele estabeleceu sobre a vida de Abraão para alcançar a nós aqui está valendo. E qual é a proposta? Isso aqui é lindo de nós entendermos, porque tem o dedo de Deus em toda a história. Desde a criação do homem ao erro do homem, guarde isso aqui: Deus nunca perdeu o controle de nada. Eu confesso que às vezes eu não me assusto com as coisas por uma característica própria de não viver espantado com nada, preocupado com nada, com medo das coisas. Mas eu preciso reconhecer também que muito dessa confiança que eu tenho pessoal vem de uma confiança espiritual num Deus que está no controle de todas as coisas. Quem convive comigo de perto sabe que é isso que eu respiro e é isso que eu vivo. Eu confio num Deus que não perde o controle. Eu confio num Deus que me estabeleceu nessa terra, que colocou coisas nas minhas mãos, muito mais do que por um propósito pessoal, mas por um propósito divino. E se o propósito é dele, eu posso descansar, me acalmar, me tranquilizar, porque as dores vão existir, mas a bênção dele é maior do que as dores. E é isso que eu não entendo. A bênção do Senhor enriquece, e nos enriquece muito. Vírgula. E não traz consigo dores. O problema está na vírgula. Porque ele vai dizer a Abraão: Abraão, olha a ordem. Sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ordem, direcionamento. Segundo, olha a bênção: e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Se eu não receber isso aqui para a minha vida, eu tenho que parar. Aí, ainda dentro do 3, ele vai sustentar. Olha isso aqui: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, não precisa fazer muito esforço. Se eu ler a promessa de Deus a Abraão, se eu ler a promessa de Deus a Isaac, se eu ler a promessa de Deus a Jacó, Gênesis 28, Deus vai prometer a Jacó que vai abençoar a ele e as gerações dele. Em Jacó, 12 tribos, os hebreus, 12 tribos, do Egito ao deserto, a Canaã. Em Canaã, o Estado de Israel vai nascer. Aonde nós chegamos nessa história? Bíblia. Vamos a Romanos capítulo 4, versículo 11. Eu já sustentei isso aqui antes, é só para revigorar a tua mente. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Está falando de Abraão. Estando eles ainda na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Sabe para que Paulo está falando aqui? Para a igreja em Roma. E ele está falando para gentio, como Paulo também fala aos Gálatas, capítulo 4, 21, ele vai dizer que nós somos circuncidados, não simplesmente no corpo físico, mas recebemos uma circuncisão no coração, quando aceitamos Cristo como nosso Salvador. Essa bênção que Deus
estabeleceu sobre a vida de Abraão, está sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, está sobre a vida dos meus filhos e dos seus descendentes. Agora, Deus estabeleceu, agora eu tenho o direito de escolha. Por que as pessoas questionam tanto? Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui, biblicamente. Direcionamento: sai da tua terra, sai da tua parentela, da casa dos teus pais. Bênção: e far-te-ei uma grande nação, e tu serás uma bênção. Segura o 4 aqui que a gente vai começar a entender. Assim, 12 versículo 4. Assim, partiu Abraão como o Senhor havia dito. Olha a vírgula aqui, é aqui que eu volto 10 gerações. E assim, partiu Abraão como o Senhor havia dito. Ele obedeceu em parte. Vírgula, olha o que vai citar o texto. E levou consigo Ló. Daqui eu posso trazer a todos nós uma breve reflexão para nós orarmos. A bênção do Senhor enriquece. É que enriquece e não traz consigo dores. Da onde vêm essas dores, pastor? Somos nós que causamos. As dores fazem parte das nossas decisões. Calma, eu sei que você é inteligente, tua cabeça começa a borbulhar. É possível que em alguns propósitos que Deus nos coloque, traga algumas dores? Sim. Mas papai me ensinou que existem 2 tipos de luta. As que Deus nos coloca é problema dele. Se ele nos colocou, ele vai nos sustentar, vai garantir, tem um propósito. E as lutas que nós causamos são essas 2 aqui. A dificuldade é nós interpretarmos onde estão as 2. Porque tem luta que nós provocamos, queremos que Deus se responsabilize e culpamos ele. E tem lutas que Deus que nos colocou, é um propósito de Deus, e aí nós queremos tomar o lugar de Deus e fazer coisas que não é para nós fazermos, é responsabilidade dele. Eu preciso entender isso. Então eu vou pegar uma família da Bíblia para ter como exemplo aqui, e nós vamos orar. Por quê? Porque eu acredito que a tua família é uma bênção, que o teu filho é uma bênção, que o teu casamento é uma bênção. Agora eu preciso interpretar os fatos, fazer a leitura, para entender aonde estão os meus erros e corrigir esses erros. Outra coisa que eu sustento, vai ter que fazer muita força para me convencer do contrário: maldição hereditária. A meu juízo esse negócio não existe de maneira fatalista. Ela existe na influência, pastor, mas de Êxodo capítulo 20, lê o texto todo. Está falando de idolatria, é lógico. Se um avô é idólatra, o pai é idólatra, o filho é idólatra, é lógico que Deus vai visitar com juízo aqui essas gerações. Mas o texto também diz que se um aqui se converter, toda a maldição é quebrada. Que é Bíblia, irmãos. Ezequiel capítulo 18, versículo 1, Deus vai usar o profeta para dizer: Ezequiel, vai lá e diz para o povo: nunca mais eu quero ouvir esse ditado em Israel. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos embotaram. A alma que pecar, essa morrerá. Nós estamos no Antigo Testamento, mas o princípio é o mesmo. O que Deus está usando Ezequiel para dizer? Porque o povo tinha o hábito de, quando vivia algum problema, eles colocavam a culpa nos pais que viveram no deserto, no pecado que cometeram no Egito, no pecado que cometeram lá atrás. Aí Deus chama Ezequiel e diz assim: vai lá, Ezequiel, e diz que eu não quero ouvir mais esse ditado. Os pais comeram uvas verdes e o dente dos filhos embotaram. Lê o texto, irmãos, dá trabalho. Lê o texto. O texto vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. E ali, o profeta vai elencar as atividades ilícitas que um pai pode ter, e isso vai levar ele a morrer espiritualmente, ser condenado. Da mesma forma que um filho que se comportar decentemente, independente do que o pai fez, se ele for obediente a Deus, não há maldição sobre a vida dele. Então olha para cá, em nome de Jesus. Acaba com essa história de que tem uma maldição na tua família, que não dá certo porque a avó, porque o avô, que tem uma maldição. Se tinha uma maldição, quando alguém nessa família, quando você nessa família aceitou Jesus Cristo como Salvador, essa maldição se quebrou. Gálatas 3,13, Paulo vai dizer que Jesus se fez maldição por nós no madeiro. Ele quebrou toda a maldição. É lógico, não tira partes, não guarde isso aqui. Ele quebrou todas as maldições. Ele levou sobre si as maldições. Quem? Quem está em Cristo Jesus. Quem Paulo fala aos romanos e de quem Paulo fala aos gálatas. Então vamos pensar. Deus faz essa promessa a Abraão. Só que 10 gerações antes. Nós vamos orar. 10 gerações antes. Quando Deus percebe que a degradação moral era muito grande,
Os homens estavam percorrendo por um caminho de perdição total. E aí há um propósito de Deus em fazer uma aliança com um homem. É a chamada aliança noética. Ele acha em Noé um homem que poderia obedecer um propósito dele. E estabelece então uma aliança com Noé. Noé, eu vou destruir a terra e vou recomeçar a partir da sua família. Guarda isso, eu não vou poder ir aos detalhes, senão a gente não sai daqui hoje. Porque os detalhes são importantes, mas Deus tem um propósito para agora. A arca construída, coloca toda a espécie de animais lá. Entra você e a tua família, o resto vai ser destruído. Moral da história, quarentena, primeira quarentena bíblica da humanidade. Quando Noé sai daquela quarentena, depois leia o texto, a partir de Gênesis capítulo 9. Quando Noé sai com seus filhos, a Bíblia diz que Deus chama Noé, Cã, o filho mais novo, Jafé e Sem. E lhes faz promessas de multiplicar. Deus vai dizer a eles, multiplicai a terra, cuidai da terra. E a proposta que Deus tinha feito a Adão e Eva, recomeça. A propósito, para nós que vamos começar, muita gente que vai recomeçar aí. Deus é especialista em ajudar pessoas que querem começar de novo. Deus é especialista em criar novas histórias. Se eu estiver errado, que o Espírito Santo me julgue e me culpe. E me cobre na calada da noite enquanto eu estiver dormindo. Mas se tem uma coisa que eu vejo prazer em Deus, é reconstruir histórias. Quando nós achamos que uma história acabou, Jesus entra e começa várias histórias. Você que está em casa aí, se eu franqueasse agora a oportunidade, você poderia, lembra aquela época de culto na igreja, chamava o irmão para dar oportunidade? O irmão vai ter oportunidade agora, lembra? Batista não faz muito isso, né? Os primos, o pessoal aí, aí chamava a frente, e a pessoa via, estava indo tão bem, Miguel, foi olhar para você e para Jonathan, comecei a rir aí. E aí dava oportunidade, a pessoa vinha na frente da igreja e contava o testemunho, lembra? Se eu desse a oportunidade agora, várias pessoas poderiam vir e contar histórias de recomeço. A minha história tem um recomeço. A tua história tem um recomeço. Deus é especialista em recomeços. Pastor, eu tentei a primeira vez, não deu certo. Com Deus vai dar. A graça que se manifesta em Jesus Cristo é essa. É aquela graça que se manifestou para aquela mulher samaritana que eu preguei aqui outro dia. De 5 tentativas, agora parecia que a história tinha encerrado. E Jesus vai proporcionar àquela mulher um novo começo. Vamos voltar na história. É um novo começo que nas bodas de Caná ele vai apresentar. Agora a alegria, a sustentação de um casamento, de uma família, não vem mais pelos prazeres que o mundo pode dar, mas vai virar agora pelo evangelho que Cristo trouxe. Então guarda aí, Deus em Jesus Cristo é especialista em começar de novo. Estou falando para você que está com medo. Quantas famílias precisaram começar de novo? Lá em casa nós temos história para contar. Quantos casamentos precisaram começar de novo? Quantos relacionamentos entre marido e mulher precisaram parar tudo? Vamos começar de novo. Está na hora de zerar. Vamos para um recomeço. Quantos relacionamentos de pais e filhos? Para você que está com medo de enfrentar a vida depois de tudo isso, eu ouvi alguém falar, pastor, eu estou com medo. Depois de sair, como vai ser? Se sustenta nessa palavra aqui. A promessa que Deus fez a Abraão está sobre a tua vida também. Porque tem um louvor que nós gostamos muito de cantar, que Deus é Deus de aliança. Deus é Deus de promessa. Só que eu sempre digo, só tem promessa para quem tem aliança. A aliança precede a promessa. Não existe promessa se não houver aliança. E sabe o que te dá a garantia? Guarda essa aqui porque desceu fresquinho agora. Sabe o que te dá a garantia? Não é a promessa. A promessa é uma consequência de uma aliança. O que sustenta a gente é a aliança. É isso aqui, Abraão. Eu farei de você uma bênção. A despeito dos erros que você vai cometer, que Isaac vai cometer, que Jacó vai cometer, que os filhos de Jacó cometerão, mas eu farei de vocês uma bênção. Porque a promessa de Deus vai se cumprir. Mas eu preciso eliminar as vírgulas da minha vida. Vírgulas. E que vírgulas são essas, pastor? 10 gerações antes de Abraão, Noé, saíram da arca. Outra coisa, hein? Na arca não devia ser fácil, não. No culto de manhã aqui, pastor Luzimani falou a respeito dessa quarentena, do isolamento, da dificuldade que algumas famílias estão tendo. Eu sempre aprendi o seguinte: Deus já me permitiu
No Brasil mesmo, às vezes está em hotéis muito bons, hotéis bons. Deus já me permitiu, por amizades que tenho, estar em casas lindas, que eu olhava e falava assim, rapaz, eu merecia uma casa dessa, glória a Deus, aleluia. Mas eu sempre falo uma coisa para a Neide e para as crianças, não tem lugar melhor do que a nossa casa, não é verdade? Você pode estar no melhor hotel. Melhor hotel. Já participei de conferências que fiquei em hotéis no Rio de Janeiro, um dos melhores que tinha. Mas eu ficava assim, eu estou doido para voltar para casa. E quando eu chegava em casa, o melhor lugar é a nossa família. Por mais que tenham problemas. E outra coisa que eu aprendi. Eu tenho amigos, você tem amigos. Mas aonde está a nossa segurança, nosso porto seguro? É dentro da nossa casa. Pastor, aqui não é não. Vai se tornar em nome de Jesus. É uma oportunidade de novo começo. Eu não posso admitir que um lar que está debaixo da bênção de Deus. Eu citei aqui. Desde Adão, o mundo vai se dividir em dois tipos de pessoas, Adão e Eva. Os que obedecem a Deus e os que desobedecem a Deus. Que tipo de família você é? 10 gerações antes de Abraão, para nós orarmos, Noé saiu da arca. A quarentena acabou. Primeira coisa que Noé vai fazer, agricultor, plantar uma vinha. Aqui parece que foi tudo muito rápido, porque num versículo só, conta a história de muito tempo. Noé planta a vinha, vai depois colher os frutos desta vinha, e daquela vinha ele faz um suco de uva, que está óbvio que ali tem um teor alcoólico, e vai se embriagar dentro da tenda nu, dormindo, seu filho vai vê-lo nu, e ao invés de proteger o pai, Cã, o filho mais jovem, vai não simplesmente expor o pai, como debochar do pai. Irmãos, aqui tem muitas interpretações, várias histórias. Eu vou no que a Bíblia está para não correr risco. Ainda que se o professor assumisse aqui a função do pregador, eu iria por outro campo. Mas vamos à mensagem, que é o que importa. O texto diz isso. Que Cã viu o pai nu, deitado, embriagado. Chamou os irmãos e mostrou, expôs o pai. Guarda isso aqui para nós orarmos. A bênção de Deus já estava 10 gerações antes. Quando eles saíram da arca, Deus abençoou Noé e seus filhos. Pastor, aonde estão as dores se a bênção do Senhor enriquece? Vírgula, somos nós que causamos as dores. Sabe qual é a minha oração agora? Para que Deus nos ensine a evitar as dores dentro da nossa casa. Porque eu posso profetizar que a bênção de Deus na tua casa. Eu posso profetizar coisas lindas para você, mas de nada adiantará se nós não entendermos que tem dores que nós provocamos. Quem provoca a dor aqui é Cã. Não respeita o pai, expõe o pai. Estamos falando para a família o dia inteiro. Que papo é esse de marido expor, esposa expor marido? Que papo é esse de filho expor o pai, não respeitar o pai? Eu sempre falo isso. 49 anos de idade, você é avô esse ano, falta pouquinho tempo, daqui a 2 meses. E se eu ligar para o meu pai, todas as vezes que eu ligo, eu digo, pai, bença. E se ele chamar minha atenção, eu digo, sim, senhor. Pode vir aqui na garganta à vontade de retrucar, mas eu engulo, digo, tá bom, pai. Que história é essa de inversão de valores dentro de casa? Do filho que quer mandar dentro. Deixa eu dizer uma coisa para você. É isso que às vezes eu não entendo. Quando as pessoas culpam a igreja, culpam o pastor, culpam isso, culpam aquilo outro. A responsabilidade é nossa. Quando nós quebramos princípios, as dores virão. Que papo é esse do filho mandar na casa, o filho mandar nos pais? Quebrou princípios, vem as dores. A bênção do Senhor está dentro da tua casa, do teu lar. Mas quando quebra princípios, as dores virão. E Cã vai quebrar princípios de autoridade, respeitar o pai, expor o pai. Perceba a atitude dos 2 outros filhos, de Jafé e Sem. Quando Cã conta para eles, eles pegam uma capa, entram na tenda do pai de costas, porque não queriam ver a nudez do pai. Olha a diferença de comportamento de filho. As dores somos nós que provocamos, quando somos desobedientes, quando não respeitamos princípios básicos, elementares de uma família. Quando as decisões que nós tomamos erradas e depois queremos culpar todo mundo. Quando nós apertamos uma mão sem orar antes e pedir orientação de Deus. Quando nós assinamos um contrato sem orar antes e pedir orientação de Deus. Quando nós trazemos para dentro da nossa vida pessoas que não eram para trazer. 10 gerações antes, daqui Noé vai amaldiçoar o filho de Cã, Canaã. Está aí a história de um povo que foi um dos maiores, se não o maior adversário do povo de Deus, Canaã. Perceba aqui de onde o problema começa. De um desrespeito a um pai. Aonde estão as dores aqui? Foi Deus que provocou? Não. Foram as atitudes das pessoas. Deus vai amaldiçoar o filho de Cã.
vai abençoar Jafé, dizendo que ele vai prosperar, mas que também vai habitar e que vai se submeter ao seu filho Sem. Olha aqui, para nós orarmos. 10 gerações depois de Sem, vai descer, vai chegar em Éber. Éber vai chegar em Abraão, aonde essa bênção de Deus vai ser impetrada sobre a vida de Abraão. Que, como eu provei a você aqui em Romanos e em Gálatas, vai nos alcançar. Eu queria orar por você e pela tua família. Vamos voltar aqui, minha gente. Eu queria orar por você e pela sua família. Por quê? Porque você ouviu aqui hoje 2 palestras, uma ministração no culto e essa agora. E qual é o meu propósito aqui? Sustentar, fazer você entender e crer que a tua família é uma bênção. Para com esse negócio de amaldiçoar teu filho. Para com esse negócio de dizer palavras negativas para filho. Tem que corrigir, tem que ensinar, mas não precisa amaldiçoar. Abençoa o teu filho. Ore pelo teu filho, não desista. Ore pelo teu casamento, ore pela tua esposa, ore pelo teu esposo, não desista. Não entrega fácil para o inimigo aquilo que você pagou um preço alto para conquistar. Não dá ao inimigo a vitória do sabor de uma luta que você travou por muito tempo. Seja firme. Creia nessa promessa, muito mais do que na promessa, creia nessa aliança que Deus tem com você e com a tua família. Eu quero orar agora e repreender toda a palavra de maldição sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Escute isso, nós estamos num mundo condenado, mas não amaldiçoado, mas nós não somos amaldiçoados. O homem pecou e toda a humanidade foi condenada, mas em Cristo Jesus nós fomos considerados inimputáveis. Em Cristo Jesus, Ele, como diz o texto, pagou por nós o nosso peso de culpa e hoje nós somos livres. Eu quero orar para que a tua família seja livre de qualquer escravidão, seja ela por doença, seja ela financeira, seja ela emocional, seja qual for o problema que está aí dentro da tua casa, seja nos teus filhos, seja na tua esposa, no teu esposo, no relacionamento, seja onde for, nós vamos orar porque nós não aceitamos nenhum tipo de maldição, de encantamento, nós não aceitamos nenhum tipo de escravidão dentro da família de alguém que está debaixo de uma bênção divina. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto eu queria que você nesse momento não aproveitasse para beber água, para ir na geladeira, para pegar alguma coisinha para comer, não. Segura aí um pouquinho, falta pouco para terminar, segura só mais um pouco. Reúna a tua família aí, reúna, hoje é o último domingo do mês de maio. Você ama a tua família? Você preserva a tua família? Então reúna a tua família agora. E família agora, minha gente, é todo mundo. A essa altura minha sogra ainda está lá em casa, glória a Deus, aleluia. Não é? Reúna a família toda. Reúna a filha, reúna a mãe, reúna a sogra. Reúna até o cunhado, se tiver aí, glória a Deus. Reúna a família na sala agora e vamos orar. Qual é a vírgula que tem dentro da tua casa? Pastor, estava indo tudo bem, até que tem uma vírgula. Tem um personagem bíblico que eu gosto muito da história dele, Jefité. O texto vai dizer que ele é um varão valoroso, valente. Aí as vírgulas da vida. Uma vírgula vai dizer assim, porém filho de uma prostituta. Por quê? Jefité é filho de uma relação fora do casamento de seu pai, com uma outra mulher, e aí é considerado filho de uma prostituta. O que possivelmente até poderia ser. O fato é que Jefité dentro de casa era desprezado por seus irmãos. No entanto, é esse homem que Deus vai escolher. Por quê? A bênção de Deus, da escolha de Deus estava sobre a vida dele. É isso que eu preciso entender. As vírgulas das dores que eu provoco não são maiores do que a bênção de Deus na tua casa. Não há nada maior do que a bênção de Deus na tua casa. Enquanto Rebeca estiver aqui ministrando louvor, você vai reunir a tua família e começar a orar. A melhor oração é a tua, não é a minha. No final eu virei aqui para concordar, para impletar a bênção, mas é importante você com a tua família pedir a Deus para nesse tempo ser um tempo de recomeço, um tempo de fortalecer, de renovação, um tempo de enfrentamento da vida de cabeça erguida, crendo que a bênção de Deus vai fazer você prosperar e superar todas as dificuldades em nome de Jesus. Aleluia. 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 Nós cremos, Senhor, que Tu és um Deus de promessas, um Deus de aliança. Declare isso. Sei que os Teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Aleluia. E os teus ouvidos estão sensíveis para Comece a clamar agora pela tua família, vai. Clame, clame. Posso até chorar. Clame pelo teu casamento, clame pelos teus filhos. Mas a alegria vem de manhã. Porque, Senhor, és Deus de perto. estás em todos os lugares, Senhor. Tua presença está em todos os lugares. Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Senhor, nós queremos nesse momento invocar ao Deus Todo-Poderoso, Senhor, num clamor pelas famílias, e evocar também, Deus, a aliança que foi feita com Abraão, que nos alcance, porque todos aqueles que creram e creem no Senhor Jesus Cristo foram feitos filhos por adoção. Então a nossa oração agora, a minha oração agora, é que toda palavra maldita, toda maldição, toda palavra negativa, todo encantamento, toda palavra de derrota seja anulada na vida dos teus filhos. Que esse filho, que essa filha agora, Deus, possa ser tocado pelo Espírito Santo. Que Deus proporcione as oportunidades para que as vírgulas que trouxeram dores possam ser agora anuladas pela bênção de Deus. Decisões erradas, comportamentos errados, inversão de valores, falta de autoridade, escassez, necessidade, enfermidade, todos os males que nós somos acometidos nessa terra, sejam agora, Deus, superados pelo enriquecimento que a tua bênção proporciona. Nós pedimos agora, Deus, pela tua misericórdia, que a tua bênção sobre as nossas famílias sejam maiores do que as dores que nós mesmos provocamos. Que as famílias agora recebam, Deus, nesse momento, uma instrução, um discernimento do Espírito Santo para se conduzir em triunfo, Deus. E que toda enfermidade, que todo mal, que toda escassez, necessidade, que toda ausência de recursos, que toda preocupação, toda intriga, toda guerra, todos esses males sejam destruídos agora, em o nome de Jesus. Nós cremos na vitória. Temos uma aliança, Senhor. Temos uma aliança de promessas. Deus que não é homem pra mentir. Ele não mente. Ele não mente. Tudo pode passar, ele vai cumprir. tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Não importa o que nós estamos passando, a palavra de Deus é muito mais forte do que tudo isso. Eu profetizo uma noite de bênção para você, uma noite de vitória para você e para a tua família. Aproveita aí, logo depois do culto, tem uma live lá no meu Facebook, uma charada e você ganha uma bênção. Olha só, hein? Uma pizza para você comer à noite aí. Vamos ver se alguém ganha da Michele Maia aí, porque 2 semanas seguidas não tá fácil não, hein? Logo depois, Cantina Monte Hermão. É a hora que a gente bate um papo, descontrai, diminui a saudade. E aí eu profetizo para você uma semana abençoadíssima. Quando acabar agora, não dispersa não, reúne a família. Pede uma pizza, faz um lanche, seja lá qual for o lanche aí hoje, senta na mesa e aproveita esse momento para compartilhar e para viver debaixo dessa bênção. Eu vou impetrar aqui também a bênção, logo depois o brado, não sai não, fica aí porque o Ministério de Louvor
vai continuar ainda com louvor aqui para você sair na bênção de Deus aí, amém? Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre todos nós, sobre a nossa família, em o nome de Jesus, que a unção do Espírito Santo esteja sobre a tua família e a minha família. Que essa unção quebre, despedace todo o mal que possa vir sobre a tua casa, em o nome de Jesus. Vamos lá? Igreja Batista Monte Hermon, Deus nos uniu para um grande propósito, celebrando uma história de amor. Fique em paz, que Deus te abençoe grandemente. Fica um pouquinho aí, adore mais um pouquinho ao Senhor. Aleluia.
do Senhor. Família pode sonhar, mãe, seu filho vai voar.